Parabéns a esta querida igreja pelos 52 anos. Que o melhor daquilo que vocês já viveram até hoje sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer daqui para frente na vida desta igreja e através desta igreja. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13. Versos 9 a 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora, por favor, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos amados, eu quero falar hoje com vocês sobre a restauração do fervor espiritual. Eu estou pregando para mim, antes de falar com vocês. Os dias talvez mais sombrios, amargos, que a igreja primitiva viveu, estavam começando, desde que Nero, com 17 anos de idade, sucede Cláudio e assume o comando do Império Romano no ano 54 da era cristã. Esse imperador era um homem louco, cruel, perverso, devasso, que mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo é que as nuvens mais escuras se formavam no horizonte, anunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja. 10 anos depois que ele assumiu o governo de Roma, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia acontece. A maior cidade do mundo, a mais populosa, a mais rica, a mais poderosa, a cidade de Roma, conhecida como a cidade eterna, a capital do império, foi incendiada. Mas não um incêndio casual, proposital. E os melhores historiadores atribuem ao próprio imperador o protagonismo dessa tragédia. Nero, vestido de ator, sobe para o alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira, enquanto as chamas devoram a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada.
uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, a maior cidade do mundo, a mais rica, a mais poderosa. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, e começa um verdadeiro massacre sobre a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue. 2 anos depois, no ano 66, começa a conhecida Guerra Judaica, a Guerra dos Judeus, porque lá em Cesareia Marítima uma sinagoga fora profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma. Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquele motim, e a guerra foi ganhando proporções cada vez maiores. 2 anos depois, no ano 68, Nero é deposto pelo Senado e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel estava incontrolável. Então o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, e de acordo com a profecia de Jesus, a de Jerusalém não ficando pedra sobre pedra. A cidade é passada ao fio da espada, a cidade é queimada, e ali acontece a maior diáspora dos judeus de todos os tempos. Do ano 70 a 14 de maio de 1940, Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, o anfiteatro, que numa cerimônia de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas águas, para os touros pisarem, para os leões esfaimarem, verdadeiro. Assume o governo de Roma. O homem foi ou o segundo Nero. Ele perseguiu. Esse imperador Domiciano vai ser o primeiro imperador e o título do Senhor e imperador, que deportou o apóstolo João. Era então na cidade. Colônia penal. A essas alturas, todos os demais estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. Certamente, o título Domiciano era isolá-lo da igreja e era calar a sua voz, fechando-lhe na terra todas as portas. Entretanto, quando todas as portas estavam fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Isso é maravilhoso, porque apesar dos dias sombrios que eles viveram, e dos dias cinzentos que nós vivemos, de opressão, de perseguição à fé cristã, de conspiração contra os valores judaicos cristãos, de muitas formas e meios que os homens usam hoje para minar os alicerces, podemos ter convicção de uma coisa: nosso Deus continua no trono e as rédeas da história continuam em suas mãos. A igreja está nas mãos. Mas é muito importante que, no instante João ter sido banido por ordem de Domiciano, não interpreta vazia dos fatos. Veja comigo o verso: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de testemunho do Senhor Jesus. O pastor usou uma figura agora há pouco de 2 linhas que seguem:
a alegria e a dor, a celebração e o choro, a vida e a morte, o riso e o choro, as lágrimas. Pois os homens podem pensar que, estando no poder, eles comandam a história, eles dirigem a história, mas não é fato isso. Muito embora João estivesse na ilha de Patmos por uma ordem de Domiciano, ele entende outra coisa. Ele está lá por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. É a agenda do Todo-Poderoso que prevalece. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz, como voz de grande trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz a Bíblia que quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas. Isso significa, irmãos, que nós só podemos, ou o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. A igreja é uma espécie de prolongamento da encarnação de Cristo. Ele é o corpo de Cristo na terra. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo chorando, sangrando, com o rosto no chão do Getsemane. O Cristo que João vê não é mais o Cristo que sofre cusparada no rosto e é esbordoado na sua cabeça, como aconteceu no Sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é aquele Cristo açoitado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha pelas apinhadas ruas de Jerusalém, diante de uma multidão ensandecida, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Cristo que João vê não é o Cristo esticado naquele leito vertical da morte. Não, não. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a alva, a lã e como a neve. Seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão presas mais ao lenho, elas sustentam a igreja. A sua voz não está mais embargada pela sede, é voz como de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado pelo sofrimento, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor da glória põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós hoje, celebrando o aniversário desta igreja, não estamos adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O Rei da glória que está no trono, e é o cabeça da igreja, e é o dono da igreja, é o fundamento da igreja, é o edificador da igreja, e é o protetor da igreja. É curioso que quando você vai para o verso 13, João vê Jesus no meio da igreja. E essa é uma verdade bendita. Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Eu não tenho dúvidas dessa verdade, porque a promessa dele: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E você e eu viemos para cá hoje por essa certeza. Se Jesus não estivesse aqui, por melhor que fosse esse ambiente, por mais ilustres que sejam as pessoas que se reúnem nesse lugar, não passaria de um mero encontro religioso. Mas Jesus está aqui, Ele está presente conosco. Ele é o Rei da glória, Ele é o amado da nossa alma, Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão do nosso louvor. Mas confira comigo, por favor, capítulo 2, versículo 1, porque está escrito aí que Ele não está apenas no meio das igrejas, Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus não só está aqui hoje, Ele está andando entre nós, para sondar-nos, para exortar-nos, para corrigir-nos, para consolar-nos, para fazer-nos promessas.
Ô amados, pode ter certeza disso, Ele está olhando para cada um de nós. E na medida que Jesus anda no meio das 7 igrejas, há um estribilho que se repete nas 7 cartas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, e dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seus filhos não sabem, seu marido não sabe, sua mulher não sabe, seu pastor não sabe, seu pastor não sabe, mas ele sabe. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, ele estava lá. Você apagou a luz, para ele trevas e luz é a mesma coisa. E ele está andando entre nós aqui hoje, dizendo para cada um de nós: eu conheço as tuas obras. Mas é curioso que para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus tem outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Hoje já oramos aqui por irmãos que estão hospitalizados, aflitos, enlutados. E eu quero dizer para você que está passando por alguma luta, que Jesus sabe o que você está passando, as suas dores, seus gemidos, suas noites longas, insones, seu choro, sua dor que pulsa, lateja no seu peito. Ele sabe o que você está passando. E Jesus me choca porque você e eu temos uma noção do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Este é o conceito humano de uma igreja rica. Mas é curioso que a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre diante dos homens, rica aos olhos de Deus, pobre financeiramente, rica espiritualmente. O que importa, irmãos, não é sermos ricos aos olhos dos homens, mas ricos aos olhos de Deus. É curioso que a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia de si para si: estou rica, abastada, não preciso de mais nada. E Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico e diz: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. Mas é curioso que Jesus, para a igreja de Pérgamo, vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso sobre Pérgamo? Todos vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. E talvez Jesus usou essa expressão para Pérgamo por 2 razões. Primeiro, porque quando se disputava na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Então provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, onde se coloca um homem no pedestal, aí está o trono de Satanás. Porque o humanismo idolátrico é satânico, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Segundo lugar, porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, conhecido Deus da cura. Pessoas vinham de todos os lados do mundo a Pérgamo para serem curadas por este Deus pagão chamado Esculápio, que era representado por uma serpente. É por isso que quando você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte:
com Deus e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás, porque o ídolo é nada, ele é barro, ele é gesso, ele é mármore, ele é pedra, ele tem boca e não fala, ele tem ouvidos e não escuta, ele tem mãos e ele canta, mas não sai som nenhum. Por trás do palco. O que é impressionante é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio da sua igreja, e na medida que ele vai andando no meio das 7 igrejas, ele tem elogios a fazer, e ele tem censuras a fazer. Para 2 igrejas, apenas elogios. Para quais delas? Para mais pobre, Esmirna. Para mais fraca, Filadélfia. Jesus diz para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Bendito seja Deus. Quem abre portas para a igreja é o Senhor Jesus, quem fecha portas é o Senhor Jesus, e a porta que ele abre não tem homem que consegue fechá-la. O que importa para a igreja é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus Cristo faz elogios e faz censuras. Por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso. Primeiro, por causa da sua integridade doutrinária, ela não suportava os falsos apóstolos. Segundo, pela sua capacidade de sofrer e perseverar no sofrimento. Terceiro, por causa da sua integridade moral, ela detestava, odiava as obras dos nicolaítas que induziam o povo à prostituição. Com isso, Jesus está querendo dizer que uma igreja, para agradar a Ele, precisa ser fiel às Escrituras, precisa viver uma vida de santidade, e precisa ter musculatura espiritual para não fraquejar nas provas. Mas Jesus tem uma censura a fazer para essa igreja. Ele diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos amados, às vezes até na defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder a piedade. Mantém a ortodoxia, mas perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo, perdeu o coração ardente, perdeu o brilho nos olhos, perdeu o fervor. Há muitas igrejas, irmãos, que estão com a ortodoxia ossificada. A ortodoxia é boa e inegociável, mas a ortodoxia morta mata. É hora de nós clamarmos a Deus: Senhor, eu não quero botar minha vida espiritual no piloto automático. Eu não quero ter apenas claros conceitos doutrinários na minha cabeça. Eu preciso que esta verdade inflame o meu coração, desperte a minha alma. Mas se você parar para observar, Jesus vai fazer elogios e censuras à igreja de Tiatira, e a igreja de Tiatira é o lado inverso de Éfeso. Jesus elogia aquela igreja porque agora, quando escreve, ela tem mais fé, mais obras e mais amor do que tinha lá no começo. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Em outras palavras, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Então, uma igreja poderia ser a igreja mais amável, mais acolhedora, mais amigável, mais entusiástica na relação interpessoal, mas se falta a palavra, a sã doutrina, o evangelho, essa igreja não agrada a Jesus. Por quê? Porque nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. As duas coisas caminham juntas. É preciso ter a verdade, e é preciso ter o fervor, é preciso ter luz na cabeça, e é preciso ter fogo no coração. Mas Jesus vai examinar a igreja de Pérgamo, faz elogios, porque em Pérgamo tem gente tão crente, tão fiel a Deus, como seu líder Antipas, que foi martirizado. A Bíblia não diz aí como é que ele foi martirizado, mas os historiadores dizem que Antipas, o líder da igreja, foi preso
e foi jogado dentro de um boi de bronze encanecido, queimado no interior daquele boi cheio de brasas. Mas nessa mesma igreja que tem gente fiel e pronta a morrer por Cristo, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, tem gente flertando com o mundo, tem gente flertando com o pecado. E aqui, pastor Jeremias, me impressiona um fato. Certamente perguntam com muita frequência para o senhor e para mim também, muitas vezes, a visão que tenho, a visão que o senhor tem da igreja evangélica brasileira. Ou alguns são mais específicos e perguntam qual a avaliação que você faz da igreja presbiteriana do Brasil. Ou outros mais direcionados ainda, qual é a visão que o senhor tem da oitava de Belo Horizonte? Ou da primeira igreja presbiteriana de Vitória? Quando eu vou responder essas perguntas, a minha resposta é padrão. Eu respondo assim: vai muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal. Por que eu dou essa resposta padrão? Porque numa mesma congregação, que escuta os mesmos pastores, que participa dos mesmos cultos, que canta as mesmas músicas, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, tem crente cheio do Espírito Santo, tem crente capengano, e tem crente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E Jesus está dizendo: eu conheço. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Aquela igreja tinha um nome na cidade, tinha uma fama na cidade, uma igreja viva. Se fosse hoje, batizaríamos de uma igreja avivada. Talvez quem passasse por perto ficaria impressionado, a vibração, o entusiasmo. Mas Jesus olha essa mesma igreja e diz assim: você tem nome de que vive, mas está morta. Só tem alguns poucos aí que ainda não contaminaram as suas vestiduras. E eu não sei, irmãos, qual a avaliação que vocês têm, mas Deus, juntamente com o pastor Jeremias, que tem percorrido essa nação, Deus tem me dado a bênção de pregar em igrejas ultra conservadoras. Se um mosquito voar, você consegue escutar. E tem pregado em igrejas ultra pentecostais, que você precisa dizer: calma, o barulho é tão grande, calma gente, calma, menos, um pouco menos, senão você não consegue falar. Sabe o que eu descubro? Que fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nós às vezes aprendemos alguns cacuetes, jargões evangélicos. A gente vai orar, dá uma tremidazinha na voz, para parecer mais espiritual. Usa algumas expressões que parecem ser a senha da espiritualidade. E Jesus conhece, ele não se impressiona com nada disso. Ele busca a verdade no íntimo. Ele diz: eu conheço. Mas o que me impressiona, e eu gostaria de remeter vocês para o capítulo 3, versos 14 a 22, é que para uma igreja, Jesus só tem censura e nenhum elogio. A igreja de Laodiceia. E o que me choca é que a igreja de Laodiceia, de todas as 7 igrejas, é a que fazia uma melhor avaliação de si mesma. É aquela igreja que olha no espelho e bate palmas para ela mesma. É aquela igreja que forma um grande coral de seus membros para cantar quão grande és tu diante do espelho. É aquela igreja que dá nota máxima a si mesma em todos os quesitos. Ela está bem com ela mesma, está feliz com ela mesma, ela vive para ela. Ela é um fim em si mesma. E Jesus vai se dirigir a essa igreja fazendo um diagnóstico, fazendo um apelo e fazendo uma promessa.
Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para esta igreja. Por exemplo, morno, quente, frio. Por que Jesus usou a expressão ouro puro, vestes brancas, colírio? É por acaso? Claro que não. Jesus não desperdiça palavras. É que Jesus é o pastor supremo, o bom, o grande e o supremo pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece o texto e conhece o povo. Ele conhece a palavra e conhece a cidade. Ele conhece a cultura, conhece a indústria, conhece o comércio. Sua mensagem sempre vem contextualizada e oportuna. Vocês todos sabem que Laodiceia ficava e fica na região do Vale do Rio Lico. Era a região mais fértil da Ásia Menor, ainda hoje a região mais fértil da Turquia Asiática. Ali naquela cidade, na verdade era uma região metropolitana. Eram 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra. Primeira, a cidade de Herápolis. Tanto é fato que quando você lê a carta aos Colossenses, Paulo manda que a mesma carta endereçada aos Colossenses fosse lida também na igreja de Hierápolis e Laodiceia. Por quê? Porque era uma região só, uma região metropolitana. A cidade de Hierápolis, irmãos, ficava do lado do rio Lico, e lá tem o que se chama de Castelo de Algodão. É uma montanha de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes, terapêuticas. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Pessoas iam lá e vão até hoje tomar banhos terapêuticos. Do outro lado do rio ficava Colossos, que era uma cidade menor. E tinha também águas terapêuticas, águas frias, geladas. Porém, a maior cidade, Laodiceia, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam na cidade vinham por meio de aquedutos, vinham das montanhas, e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para o uso terapêutico e impróprias para beber. Jesus pega esse gancho e diz assim: quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, mas como tu és morno ou morna como as águas que chegam em Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Por que ele usa a figura do ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. Tanto é fato que no ano 46 depois de Cristo, aquela região foi destroçada por um terremoto. Nem Herápolis, nem Colossos se recuperaram, mas Laodiceia reconstruiu e saiu das cinzas sem dinheiro público. Os homens endinheirados da cidade pagaram a restauração da cidade. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês se orgulham tanto do ouro de vocês, pois espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usa, por exemplo, a figura de roupas brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Eram conhecidas as suas fábricas de roupas, normalmente a lã negra, que era mundialmente conhecida. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso lá, o pó frígio. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora, sabe o que me impressiona, irmãos? E aqui isso me mexe com o coração. No diagnóstico de Jesus, o que me choca não é o que ele vê, é o que ele não vê. Por exemplo, se você fizer um exercício simples de dar uma lida nas 7 cartas numa vezada só, você vai ficar chocado com uma coisa: não há nenhuma censura de Jesus na igreja de Laodiceia de qualquer problema doutrinário. Não há. Tem problema doutrinário atacando a igreja de Éfeso, de Pérgamo,
de Tiatira, não há nenhuma denúncia de Jesus de desvio, não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel, não tem nicolaítas. A igreja é íntegra, doutrinária e teologicamente. Está bem com ela mesma, está bem na sociedade, tem nome, tem fama, tem reconhecimento, mas está provocando náuseas em Jesus, mesmo sendo ortodoxa. Leia as 7 cartas e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus a esta igreja de qualquer problema moral. Tem problema moral em Pérgamo, tem problema moral em Tiatira, tem problema moral em Sardes. Esta igreja é ética, não tem escândalo, não tem pecado. A liderança não precisa se reunir para disciplinar nenhum membro. A igreja é ortodoxa e a igreja é ética, mas está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas e vocês não verão qualquer sinal de pobreza material nessa igreja. É uma igreja rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já é endinheirado. Mas apesar da prosperidade financeira, ela está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas e vocês não verão, em quarto lugar, nenhuma denúncia de Jesus de problemas, de brigas ou de confusão, ou mesmo de perseguição religiosa. O mundo está em polvorosa, o mundo está em crise, a igreja está em paz, mas está provocando náuseas no Senhor Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês: se você e eu morássemos lá, naquela região, naquele tempo, sabe qual é a igreja que você e eu gostaríamos de frequentar e sermos membros? Com certeza Laodiceia era a melhor igreja, desfrutava de uma boa reputação diante do espelho e desfrutavam de uma boa reputação diante da sociedade, bíblica, ortodoxa, ética, próspera e em paz. Então fica uma pergunta no ar: o que é que Jesus viu nessa igreja então que trouxe tanta angústia para ele? Só uma coisa: falta de fervor espiritual. Irmãos amados, ao percorrermos esta nação ou outras nações do mundo, a coisa que você constata é falta de fervor espiritual. Falta brilho nos olhos, falta fogo no coração, falta entusiasmo, falta amor pela palavra, falta paixão por Jesus, falta amor aos perdidos, falta investimento missionário, falta avivamento, falta poder do Espírito Santo. Muitos crentes, irmãos, estão se acomodando, e se acomodando, e se acomodando, o secularismo entrando, nada tem nada a ver. Os mesmos pecados que o mundo está aí celebrando, às vezes estão presentes na igreja, às vezes até camuflados. E o Senhor conhece, o Senhor sabe. E Ele não se impressiona nem com a nossa ortodoxia, nem com a nossa ética, nem com a nossa prosperidade, nem com a nossa paz interna. Ele conhece e está dizendo: olha, nada mexe mais comigo, nada aflige mais o meu coração do que uma igreja morna, que uma igreja insossa, que uma igreja sem entusiasmo, sem vibração, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração. Depois que ele faz esse diagnóstico, ele vai fazer um apelo. E no apelo dele, ele começa de uma maneira surpreendente no verso 18, e vocês confiram comigo, porque ele começa assim: aconselho-te. Ele é o dono da igreja, o cabeça e o senhor da igreja, podia mandar, mas ele começa dando conselho. Aconselho-te. E ele se apresenta à igreja como um mascate, um vendedor ambulante, que compra os de mim. Ele tem um produto que é vital e é de graça. Aconselho-te que te compres de mim, que tu compres de mim. Sabe o que ele está ensinando para a gente? Quantas pessoas que você conhece, que ao perceber que estava faltando fervor, o fogo estava bruxuleando, apagando no coração, foi buscar fervor em outras fontes e se perderam em aventuras, em experiências, em sincretismo, em misticismo.
E Jesus está dando para a igreja um mapa para restaurar o fervor. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim. Se a igreja quer buscar fervor, ela precisa voltar-se para Jesus. É Ele quem aquece o coração, é Ele quem traz fogo no coração, é Ele quem restaura o fervor, é Ele quem derrama o Espírito Santo, é Ele quem pode restaurar a nossa sorte. Não temos que buscar novidade, temos que buscar Jesus. Quando chega no verso 19, irmãos, Jesus é impressionante, porque diz assim, ele tem uma afirmação a fazer e tem uma ordem a dar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu me impressiono com isso, porque quando eu leio essa carta eu me constranjo. Pregar, então, me constranjo mais. Por que Jesus está pegando tão pesado? Usando uma linguagem tão dura? Por uma razão única. Ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu estou pegando pesado com você? Porque eu não desisto de você. Porque eu não abro mão da sua vida. Eu não fui para a cruz para gerar um crente apático. Eu não derramei o meu Espírito Santo para gerar um crente insosso, morno. Eu não abro mão de que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha fervor no coração, que você seja uma pessoa ardorosa. Eu não desisto. Oh, irmãos, o Senhor Jesus fez toda a provisão para termos uma vida plena. É a suprema grandeza do seu poder, é a paz que excede todo entendimento, é a alegria indizível e cheia de glória. São rios de água viva que hão de fluir. Ele tem tudo o que nós precisamos para termos uma vida maiúscula, superlativa, abundante. Então a ordem dele é peremptória: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, irmãos, ele é doce, meigo, e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é espantoso aqui? A igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma, ela cantava para ela, ela pregava para ela, ela ofertava para ela, ela celebrava para ela, e nem tinha percebido que Jesus estava do lado de fora. E Jesus está batendo. Que Jesus nos convide para cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco é misericórdia. E a única maneira de restaurar o fervor é nos assentarmos com Jesus à mesa, é comunhão com Ele. Talvez você se lembre dos dias venturosos da sua vida no passado, quando você tinha prazer em estar com Ele, quando você ia para as vigílias e chorava de alegria na presença de Deus, quando o seu coração pulsava ao ler a sua Bíblia, quando você tinha vida com o Senhor. E de repente os anos foram passando, e de repente o costume foi chegando, e de repente tudo vira uma rotina, e de repente você faz até as coisas, mas muito mais com um clichê do que com o coração pulando dentro do seu peito de novo. E Jesus hoje quer que você se assente com Ele, hoje quer se assentar com você, hoje quer restaurar o seu fervor, como aconteceu com aqueles caminhantes de Emaús. Quando os seus olhos abriram para ver Jesus, o coração aqueceu, e quando o coração aquece, os pés se apressam, e quando o coração aquece, os pés se apressam, você abre a boca para falar que Ele está vivo, e Ele é a razão da sua vida. Depois que Ele faz este apelo, e vai fazer agora a promessa. E o verso 14 diz por que ele tem poder e competência para fazer a promessa. Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o princípio da criação de Deus. Ele tem a última palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. E se Ele trouxe à existência as coisas que não existiam e criou todas as coisas, Ele é poderoso para inflamar de volta o seu coração. Então Ele tem uma promessa a fazer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que Ele está dizendo? Sabe quem vai se assentar publicamente com Ele no trono? Quem se assentou intimamente com Ele à mesa.
para uma igreja que dava tanto valor à riqueza. Jesus está dizendo: eu tenho coisa melhor que riqueza para vocês, eu tenho o trono, eu tenho o trono. E então ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tive a bênção de ir em 2011 visitar essas 7 igrejas, e eu confesso que meu coração verteu em lágrimas algumas vezes, porque essas 7 igrejas hoje estão literalmente mortas, todas elas. Você vê ainda em alguns lugares escombros, pedras reviradas, muita poeira, e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem sequer 1% de crentes. Sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Celebramos há pouco tempo 500 anos da Reforma Protestante. Não temos muito que celebrar na Europa. As igrejas estão morrendo na Europa. Estive na Holanda, até 1960, os templos estavam lá e o povo frequentava a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas o povo não vai mais. De vez em quando um concerto musical ou uma palestra social. Fomos para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, o homem que chorava e dizia: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Fiquei perplexo quando entrei num dos mais belos templos de Edimburgo, perto do castelo, uma torre belíssima. Quando eu entrei, não tinha púlpito, nem bancos, porque a igreja era um bar. O templo foi vendido, se transformou num bar. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas muçulmanas, em bares, em museus, em teatros. Por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Você vai para os Estados Unidos e você vê as chamadas dead churches, igrejas mortas, as denominações históricas perdendo membros todos os anos, desidratando, minguando. Seminários que formaram teólogos, pastores, missionários, tomados de assalto pelos liberais, ensinam a morte. Recentemente eu estava pregando num congresso lá em Nova York, pastor Jeremias, e depois do congresso eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus. O pastor me pegou no hotel, do hotel à igreja foram 30 minutos de carro, e ele me mostrou 11 templos fechados que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. A grande pergunta é: por que essas igrejas estão morrendo? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil, irmãos. É doloroso afirmar isso, mas nós temos denominações no Brasil que já sucumbiram ao liberalismo. Seminários que não creem mais que este livro é a palavra de Deus. Estão morrendo. Há poucos dias um pastor me ligou, chorando do outro lado da linha, e disse: Pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. Por outro lado, você vê mega igrejas, mega templos, mega multidões, mas não tem evangelho. Mas não se prega sobre a graça, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre santificação, não se prega sobre a redenção que há no nome de Jesus. E onde não tem evangelho, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas que, graças ao Senhor, permanecem fiéis na doutrina, permanecem ortodoxas, permanecem fiéis à palavra de Deus, mas muitas estão com a ortodoxia ossificada. Perdeu o brilho, perdeu a alegria,
perdeu o entusiasmo, abandonou o primeiro amor. Amados, a maior necessidade da minha vida, talvez da sua vida, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, das igrejas presbiterianas Brasil afora, da Igreja Evangélica Brasileira, é rogar ao Senhor que envie sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Que Deus sopre sobre nós o seu Espírito, que Deus levante as cinzas, acenda as brasas, inflame a nossa alma de novo, Senhor, para que nós voltemos ao melhor do que nós já experimentamos no passado, e que isso seja medida mínima do que Deus vai fazer daqui para frente. A minha oração, irmãos, que esta igreja, a 8ª Igreja, uma igreja tão bonita, uma igreja tão importante, uma igreja tão relevante nessa nação, que tem sido uma bênção nas mãos de Deus, avance ainda mais, avance ainda mais, avance ainda mais, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor inflame a nossa alma nesta noite. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido a todos a se colocar em pé. Você que está em casa, reverentemente, não deixe sua atenção ser roubada por nada. Numa transmissão, muita coisa pode capturar nossa atenção, que não a palavra do Senhor. Agora, eu convido você a se colocar diante do Senhor. Essa é uma semana que nós chamamos a Viva 8ª. É uma semana, a última semana do mês, do aniversário dos 52 anos. Estamos pedindo ao Senhor, para o Senhor mover nossa vida, para o Senhor nos levar além do que nós já vivemos, para o Senhor nos fazer de novo coisas que nós jamais fazemos em nossa história, o que nós nunca ouvimos contar, porque Deus é eterno. Que Deus nos livre de todo tipo de nostalgia, de saudosismo. Então quero convidar a todos que aqui estão, e toda a 8ª online, e você que entrou conosco nessa transmissão, clame ao Senhor, que Ele renove sua alegria, seu fervor espiritual. E você que aqui está, precisa reconciliar com Deus, seja uma noite de reconciliação, e você que está conosco, seja uma noite de reconciliação. Quero pedir você, onde você está, se puder, eleve suas mãos, fala com o Senhor. Quero pedir pastor Hernandes para orar por nós. Bendito Deus, aqui está a tua noiva, a noiva do teu filho, a igreja, o corpo de Cristo, povo a quem tu amaste, por quem Cristo morreu. Amém, Senhor. A quem tu enviaste o Espírito Santo. Meu Deus, nós precisamos de ti. Nós não queremos nos conformar com uma vida medíocre, rasa, pobre, morna, por amor do teu nome. Não permita que sejamos tragados pelo espírito desta época. Sim, meu Deus. Não permita que os ventos do secularismo mexa com a igreja e apague a chama do entusiasmo da igreja. Em nome de Jesus, levanta a tua igreja na força e no poder do teu Espírito. Que do membro menor ao mais idoso, todos sejam visitados com o poder do teu Espírito. Amém, Senhor. Que haja um grande avivamento. Aleluia. Que haja um mover tão poderoso da tua mão na vida dessa igreja, que ela se levante nessa geração para impactar Belo Horizonte, para impactar Minas Gerais, para impactar o Brasil e outras nações. Amém. Deus amado, dê visão aos pastores, dê alegria, dê entusiasmo, dê paixão, Senhor, pela tua causa, pela tua obra, e Deus sopra sobre nós o teu sopro. Amém. É a nossa necessidade, é o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.